agora mais um episódio do Pode Uma Dose. Eu sou Luísa Duarte. E eu, Gabriel Simões, e tá no ar a melhor dose de conversa da internet. Aqui a gente bate um papo com diversos convidados que compartilham suas histórias mais especiais, como você já tá acostumado. É isso mesmo, e hoje é ainda mais especial. Porque para comemorar o último episódio da temporada e daquele gostinho da segunda temporada, a partir de hoje teremos imagens. Isso mesmo, agora o Pode Uma Dose é videocast. E a dose de conversa de hoje será com um engenheiro agrônomo, especialista em um produto bem diferente. Com certeza, o nosso convidado ele foi responsável por introduzir a criação comercial de escargots aqui no Brasil e vai contar tudo pra gente sobre o seu trabalho. Seja bem-vindo ao Pode Uma Dose, senhor Carlos Alberto Fúncia. Muito obrigado pelo convite, é um prazer estar aqui com vocês, mais um episódio agora em vídeo. O prazer é nosso. Bom, gente, Carlos Alberto Fúncia é engenheiro agrônomo, formado pela Exalc, como já dissemos, e é o responsável pela introdução da criação comercial de escargot no Brasil. Hoje é proprietário da empresa Helix Escargots, que não só comercializa o produto final, como também fornece as matrizes, assessoria e curso para novos produtores. Então, pra gente começar logo, conta pra gente como é que o senhor teve a ideia e como que você começou a criar os escargots. Quando eu estava no último ano da Exalc, cursando a área agronômica, meu grupo fez uma viagem para a Europa de estágios e foi a primeira vez que eu comi escargot e gostei. Família de espanhóis e portugueses sempre tive a mesa como um local de conversas e experiências gastronômicas. Tá? Isso ficou registrado. Depois que eu me formei nas empresas que eu fui trabalhando, eu tinha a oportunidade de estar no exterior nas negociações das empresas e aproveitando meu tempo livre, uma das vezes eu fui visitar uma criação de escargots da espécie Petit Gris, que é do gênero Helix, né? E me interessei e trouxe os animais para o Brasil. Então, em 1979, eu comecei a estudar o comportamento dos animais aqui no país, com a bagagem de literatura e as visitas que eu tinha feito lá fora. Esse foi o início. Perfeito. E vamos começar então falando um pouquinho da história do escargot, né? Quando que ele começou a ser consumido? Na antiguidade, o primeiro alimento cárneo que o ser humano consumiu provavelmente foi um molusco, né? Os escargots da época. Isso porque, em termos de arqueologia, foram encontradas conchas do animal em cavernas, que era uma forma de você poder armazenar carne fresca, guardando eles no que seria assim uma área protegida, que você poderia retirar a carne fresca em quantidades dessas jaulas que eles faziam com pedras, tudo, não é? Então essa foi o início certamente das primeiras carnes, porque o ser humano da época ele não tinha armamento para caçar e tal, ele fazia coleta. Então o escargot começou a ser consumido bem no início da existência do ser humano na face da Terra. Gente, interessantíssimo, eu não imaginava. Eu também não. E a gente sempre liga muito o escargot à França, né? Esse hábito na França e depois da elegância também, né? Tá. Sim. Muito ao refinamento, né? A alta gastronomia, o escargot. Como é que isso se tornou da sobrevivência, né? De comer por sobrevivência para um prato requintado, né? Como é. Na verdade, a França elevou o produto. Ele era consumido pelos pobres, porque era coletado na natureza, até que ele começou a frequentar os salões de reis, rainhas, enfim, né? Então ele se enobreceu através dos dotes dos chefes de cozinha e pela especialidade, diferenciação que foi feita na introdução nos outros pratos, seja lá fazão e outros que tais. Os franceses têm essa virtude, sim, de ter divulgado através do consumo e de oferecer nos seus banquetes o escargot. Sim. E aí, acho que é importante também a gente diferenciar o escargot
Helix, né, que é o europeu, do africano. Quais são as principais diferenças entre os dois? Primeiro que, em termos de legislação, hoje em dia, os achatina, que são a chatina fúrica, o escargot chinês ou o gigante africano, esse animal, se for enlatado em qualquer uma região, para entrar na França ele tem que ter no rótulo o nome de achatina ou achatinidea. É um animal de grande porte. A União Internacional de Conservação da Natureza ranqueou as 5 maiores pragas mundiais. O achatina fúrica é a 3ª maior praga mundial. Esse animal se reproduz com alta velocidade, tem grande resistência e é um predador de plantas em grande quantidade, né? Voraz. Um outro problema é que esse animal solto na natureza ele pode trafegar em esterqueiras, esgotos, e ele é responsável pela transmissão de uma doença chamada angiostrongilose. Então, por mais que ele seja um caracol, ele, entre aspas, não é um escargot. Os verdadeiros escargots, que são objeto de criação e eventualmente desenvolvimento da natureza, são do gênero Helix, do gênero Lucorum, enfim, mas os achatina não estão nessa parte da gastronomia. Se você pensar assim, mas ele não pode ser consumido como alimento, ele é, principalmente nas regiões africanas e asiáticas. Mas não tem a conotação de um animal que seja perfeito para alimentação, porque não é criado em cativeiro, não é devidamente cuidado para a sanidade desse alimento na mesa. Ele pode transmitir bactéria, virose, doenças? Bom, se ele está trafegando em área de esgoto, fora de controle, e de fato ele é o transmissor de angiostrongilose, a gente deve evitar, tá certo? Uhum. E como se deu esse descontrole do achatina fúrica? Foi uma tentativa de criação para ser uma alternativa de escargot que saiu de controle? Olha, os primeiros animais achatina que se tem notícia no Brasil é dos anos 80, no porto de Paranaguá, em que alguns indivíduos que já faziam a criação de Helix ficaram impressionados com o tamanho desse dito cujo achatina e começaram a criá-lo, e ele fugiu desses cativeiros dos parques criatórios, enfim, das caixas criatórias, e se ajustou na natureza em regiões com temperatura elevada e ambiente que tivesse boa vegetação. A partir daí é que nós tivemos essa invasão do que se chamou escargot chinês ou gigante africano. E o Brasil é perfeito para isso. Pois é, eu passei 2 anos trabalhando junto com o pessoal da Secretaria da Agricultura para criar uma legislação que banisse ou proibisse a criação, a posse, a comercialização de achatina fúrica. Trabalho esse que foi tornado uma legislação pelo ex-governador Geraldo Alckmin, proibindo, então, que as pessoas tivessem esses animais. E quem encontrar deveria fazer o combate deles da forma que foi preconizada na época, que é catação e incineração ou enterrar a profundidades elevadas para o animal poder sucumbir. Perfeito. E aí tem uma questão que o senhor comentou também da questão do descontrole, né? Os dois são hermafroditas incompletos, é isso? As duas espécies, tanto o Helix quanto o africano, ou não? Todos os Helix, tanto quanto a chatina, eles são hermafroditas e incompletos. Isso quer dizer que eles precisam de um parceiro para se acasalar, né? Uhum. E o grande problema que existe com chatina é que esse animal, em cada postura, ele põe de 250 a 350 ovos. Então ele é altamente prolífico e a propagação dele é muito rápida. Meu Deus. Enquanto o Helix vai colocar
O hélix, conforme a espécie, pode chegar até 120, 130 ovos por postura. Bem menos. Um animal desses faz de 3 a 4 posturas por ano, não mais, nas condições ideais, seja temperatura, umidade e alimentação. Perfeito. E mesmo dentro da categoria do gênero dos hélix, existem várias espécies, né? Vocês trabalham com alguma específica? Olha, nós trabalhamos no passado com hélix aspersa, que é conhecido como pedigree, que é um animal de menor porte. Mas para o mercado nacional, nós optamos por criar o hélix aspersa máxima, como se fosse o primo do pedigree, que é o gros-gris, porque é um animal que vai oferecer para o mercado tamanhos diferentes, né? Existe um tamanho que a gente classifica como exportação, que é o mais requintado e procurado por determinados restaurantes. Existe um intermediário, que é o indivíduo que não cresceu tanto, e existe o pequeno. Então, com isso, a gente tem a delicadeza de oferecer um produto, por exemplo, para risoto, que é completamente diferente quando a gente oferece para a preparação do bourguignon. Então, essa segmentação é que deu essa flexibilidade para a gente atingir vários mercados na vontade do chefe de cozinha e dos seus consumidores. Então eu posso pedir um tamanho um pouco maior, um tamanho um pouco menor, dependendo do que eu vou fazer? Pode, isso quando a gente fornece para você. Se Sim. for no restaurante é diferente. Sim, eu pensando como restaurante, né? Como fornecedor, eu quero fazer tal prato, preciso de um pouco maior ou um pouco menor. É verdade. Perfeito. É verdade. Bom, gente, como diria o Globo Repórter, como vivem, o que comem o escargot? Eles vivem numa natureza que tem que oferecer temperatura e umidade adequado para eles. Na natureza eles se alimentam de vegetais, diversos vegetais. Eles têm preferência, por exemplo, por couve, urtiga e outras folhas de vegetais que são encontradas ou na natureza ou que você possa oferecer para os animais de cultivo, colocando no ambiente de criação, que é a caixa criatória, ou no parque. Por outro lado, como isso muitas vezes representa um custo adicional para o criador, há a possibilidade de se fazer o seguinte: desenvolver uma ração. Essa ração tem que, entre outras coisas, fornecer calcário, que é necessário para a formação da concha de escargot. Por exemplo, né? Isto aqui é carbonato de cálcio. Tá? E outros componentes, como o fubá e outras rações, para poder oferecer um desenvolvimento Os para esse nutrientes animal. que ele precisa. Ele ficar entre 135 e 160 dias pronto para ser abatido. O tempo de vida de um escargot fora do abate, né? Assim. Sim. Esse animal, você imagina que ele, chegando à fase adulta, que eu falei para vocês, por volta de 150 dias, quando bem administrado na criação, ele, para nós criadores, ele vai no máximo até 3 anos, porque ele tem o potencial de fazer de 3 a 4 posturas por ano, e com isso você seleciona novas e melhores matrizes, né? Eu nunca me preocupei para saber qual é o tempo total de vida do animal. Na vida natural dele. Se a nossa atividade implica que ele seja sacrificado antes. E como que acontece o abate? Bom, a primeira fase é a seguinte: você tem que escolher os animais adultos. Por exemplo, esse aqui, ele tem a borda da concha virada, parece uma aba de chapéu. Para essa escolha se deve a que ele chegou no máximo do seu crescimento, máximo do seu ganho de peso, né? Então, esse animal vai passar por jejum de 3 a 5 dias, dependendo da alimentação dele, para poder limpar os seus intestinos. Após isso, é que ele vai para o processo de abate, que é o choque térmico. Após o choque térmico, você desconcha o animal. Desconchado o animal, você vai para uma fase de
retirada do muco, que é aquela baba que tem no animal, através de processo chamado branqueamento. Após o branqueamento, que ajudou a retirar a baba e amolecer a carne, você vai para o cozimento. Após o cozimento, você embala e o produto está pronto para ir para o consumidor final, restaurante, hotel, enfim, e ser preparada a sua receita de preferência. Que legal. E esse choque térmico, ele é tipo... Vocês colocam eles numa baciazona, assim? Não, é caldeirão. Ah. É um caldeirão, a água entra em ebulição, ele de 3 a 4 minutos é suficiente. Rapidinho. É. Legal. É bem mais rápido que um banho quente. Com certeza. E qual é o peso do animal quando ele vai para abate? É variável em função de como você selecionou os reprodutores e os filhotes que foram desenvolvidos e arraçoados, né? Mas você pode ter na faixa sempre acima de 16 gramas até 25. Nós chegamos com alguns a 42, mas é fora do padrão. É simplesmente curiosidade e especulação técnica. Então considere de 16 a 24, 25 gramas. O senhor fez um comentário da questão climática. Essas mudanças climáticas que a gente está tendo afeta a produção? Calor, frio? Afeta toda a humanidade, toda a parte de ser vivo, inclusive nos oceanos, com a questão dos corais. Mas especificamente para o escargot? Para o escargot, temperatura elevada é ruim. Não que não seja possível certos contornos. Você tem que ajudar a uma climatização do ambiente onde ele vai estar. Ele precisa de umidade e uma temperatura amena para se desenvolver rapidamente. Caso contrário, ele se protege, interrompendo o seu crescimento ou o seu desenvolvimento. Temperaturas frias, ele opercula. Ele entra para dentro da concha e vai dormir. Temperaturas elevadas, se ele resistir, ele não vai fazer um consumo alimentar adequado e pode ser levado à morte, por desidratação até. E como que acontece a reprodução dos escargots? Bom, vamos lá. Primeiro tem que saber que esses animais são hermafroditas incompletos. Isso quer dizer que todos eles possuem os 2 aparelhos reprodutores, seja masculino ou feminino. Tá? Esses animais, quando chegam à fase adulta, eles se aproximam, né? E o acasalamento se dá num processo de cópula. Essa cópula tem uma duração determinada, eu acho que não vou entrar muito em detalhes. Esses animais se afastam, passado uns tempos, um ou os 2 animais, dependendo de como aconteceu a fecundação, mas vamos pressupor que desse acasalamento, um único animal está em condições de receber espermatozoide, fecundar os óvulos, que viraram ovos após a fecundação, e esses ovos vão ser depositados num ninho. O escargot cava um buraco que tem o formato de uma lâmpada daquelas antigas, sabe? Que tem um pescoço, depois bojuda. Ele coloca esses ovos, sai, fecha esse ninho. Tempos depois, 15, 25 dias, em função de temperatura e umidade, esses filhotes nascem, eles consomem as paredes laterais, furam até chegar à superfície, e aí começa a vida buscando alimentação junto com os pais e tudo mais. Olha só. E qual que é o terreno que precisa para uma produção? Você pode criar na sua casa, numa caixa, digamos, de
50 por 50, né? Colocando ninhos para que os animais, quando chegarem à fase adulta, poderem desovar, né? E estou falando nisso mais no sentido de uma criação de pet, uma curiosidade ou um teste que você está fazendo se aplica esses conceitos da criação que a gente ensina nos cursos. E pode ter o desenvolvimento deles nessa caixa e em outras para fazer a engorda dos filhotes, né? Então, uma caixa teria as matrizes e outra teria os filhotes para crescimento, engorda, e você consumir com muita parcimônia, porque não são tantos assim que você vai conseguir num espaço tão pequeno. E o que é uma pequena produção, uma média, em termos de número de matrizes e número de animais? A gente sempre recomenda para os criadores que querem se introduzir na helicicultura, que é o nome da criação de escargot, uma quantidade de 60 matrizes. Essas matrizes a gente seleciona no nosso criatório, são animais adultos e de primeira postura, com característica de serem prolíficos, né? E por que não mais e não menos? A gente modulou uma quantidade para saber o resultado que cada um desses criadores pode chegar lá a ter, ou os problemas que ele possa ter. Mais do que isso, para quem não tem experiência, não vale a pena, ele arrisca nesse investimento. Menos do que isso, o resultado é muito pequeno, não pode ter um encaminhamento econômico. Então, o ideal que a gente sempre sugeriu é 5 dúzias de animais. E as 60 matrizes dá para fazer em casa ainda? Dá, eu diria que se quiser fazer no apartamento, faça com 3 dúzias até. Demora. Porque é um acompanhamento que você está vendo, é uma curiosidade, né, para saber se isso vai dar certo, né? As pessoas precisam levar em consideração que tem que dar um tempo de qualidade com base técnica para aqueles animais. Peixe em aquário é assim, e outras atividades que o indivíduo tenha em termos domésticos. Então isso é um cuidado para ele ter resultado, porque senão é aquela história, que escargot eu já criei, mas não dá certo. Por isso a gente toma muito cuidado e acompanha cada um desses clientes para saber se ele está tendo problema ou não, né? E, lógico, se ele está errando, a gente precisa do feedback dele, né? Então, a gente só vende matriz para o indivíduo que já leu o material e já tirou dúvida. Quando monta um criatório, a mesma coisa. Que materiais você vai usar, qual é a face que você vai ter esse galpão ou um barracão para criação, enfim, né? A gente procura dar orientação para ele ter um bom caminho e, se eventualmente resolver fornecer para a nossa fábrica, ótimo, melhor. E para quem está assistindo a gente, está nos ouvindo, e se interessou pela criação, qual que é o investimento mínimo necessário? Eu acho que o investimento mínimo é ele ler o material técnico, que é composto de um DVD, livro, a apostila nossa de criação e a apostila de culinária que a Celina, minha esposa, montou. Para se preparar. Porque você lá pelas tantas vai abater os seus primeiros animais, vai preparar a sua receita, então você fecha o ciclo do início até o estágio final, que é o consumo, né? Então, a base técnica é essa. Então, estamos falando de qualquer coisa como 400, 450 reais de investimento. É acessível. E desde que o indivíduo leia, né, e se interesse e tire as dúvidas conosco, porque nós não queremos frustração, claro, lá na frente. Então, essa assistência técnica é gratuita para dar suporte. A partir daí é que ele vai montar o criatório com base naquilo que ele leu e que ele discute o projeto conosco. E como é quase que uma receita de bolo, é muito compacto. Depois disso é que ele vai adquirir as matrizes e vai começar a ter o desenvolvimento nesse criatório que ele montou. E falando no livro, é esse livro que está aqui que você trouxe pra gente? Eu trouxe um livro e uma apostila. Eu acho que tem duas coisas. O livro, o indivíduo, ele pode se aprofundar mais no assunto
com mais detalhe técnico, né? Agora, a apostila é enxuta, né? É como se fosse um caminho crítico para ele seguir. Os dois materiais se completam, porque às vezes você tem dúvida, pode ir para o livro, né? E complementa. Ou através do WhatsApp, que a gente coloca à disposição. E fora isso, tem o DVD, que foi filmado na nossa criação e na nossa fábrica, para ele ter uma ideia de conjunto. E isso, em 58 minutos, ele tem uma visão geral do que está descrito tanto aqui como no livro. Nossa, gente, o livro ele é legal. bem ilustrado. Ele tem detalhes de aparelho respiratório, excreção, tudo, gente, tudo. Esse aí é uma visão em que ele aprofunda mais. Agora aqui é como se fosse a receita de bolo. É o básico É. para começar. E vocês trabalham com um sistema de produção cooperada, né? O senhor pode nos contar como é que funciona essa parceria? Eu estudo, eu começo minha pequena produção e vendo. E depois, se tiver interesse, né? Porque no início o indivíduo, usualmente, ele quer abater o animal, ele fazer o ciclo todo, né? E às vezes, se ele crescer, né? Se ele crescer nessa produção porque a estrutura dele permitiu, aí ele pode colocar esse produto à disposição da fábrica para ela fazer todo o restante do processo. Existe algum lugar, assim, que é melhor criado? Ele, por exemplo, no interior, o clima, ou... O Nordeste é muito calor, Nordeste, né? muito calor. É das regiões de clima temperado, de Minas Gerais para baixo. A maioria dos criadores está concentrada de Minas até o Rio Grande do Sul, né? Esse usualmente é o clima mais adequado, é clima de montanha e tal, porque no inverno a temperatura implica numa redução da atividade do animal, mas você pode usar alguns artifícios de aquecer esse ambiente, né? Então não paralisa totalmente a produção. E as vendas para restaurante, como é que funciona? A venda para restaurante é da seguinte maneira: nós oferecemos o produto já pré-cozido. Lembra que eu contei que ele passa por purga, ele passa por branqueamento, passa por pré-cozimento, tudo, né? Então, esses animais são embalados dúzia a dúzia e apresentados em pacotes de 10 dúzias individualizadas, porque para o controle de estoque fica mais fácil. Para o chefe, ele também tem uma dimensão do que vai ser usado ou não, porque esse produto tem validade de 300 dias em freezer. E dificilmente um restaurante passa de 30, 40 dias, ele está girando o estoque sempre, né? Então é isso que a gente vende para o restaurante, agregado muitas vezes, quando o restaurante é novo, o chefe é novo, com esse kit de produto, chamamos utensílios, né? É uma escargoteira, essa aqui, para 6 unidades de escargot, a pinça, se quiser, com a concha. Dá para fazer como a Julia Roberts? De preferência não faça como a Julia Roberts, porque você vai perder um escargot no vizinho, né? Pelo amor de Deus, né? E um garfinho muito bonito que tem só de 2 pontas para fazer a pega do escargot que está aqui. E eu recomendo também comprar uma baguete, porque o molho é uma delícia junto, né? Então você pode molhar para poder usufruir de toda a apresentação do prato. Qual que é o jeito correto? Você pega com a pinça? Como que funciona essa pinça? Essa pinça está muito difícil. Suponha que você é destro. Você pega a pinça com a mão esquerda, o garfinho vem, ele introduz os 2 dentinhos na carne, retira. De preferência, se você já está com o guardanapo perto, porque ele é muito untuoso, né? E consome. Entendi. Facinho, né?
Parece, né? Quer Vai ver, tentar- vai fazer igual a Julia Roberts, Quer tentar né? pegar uma concha Ai, aqui? A última Vai, Gabriel. vez que eu peguei não deu muito certo. Faça uma tentativa. Vamos Olha, ver. ele tá aqui. Eu acho ó. que a gente pode colocar no Instagram do programa a primeira vez que o Gabriel comeu escargot que a gente tem Gente. registrado. Foi. Ele tá indo bem, tá indo Aham. bem. Ficou meio Arrasou, tortinho, não, mas ficou foi. bom, ficou bom. Só não tem o escargot, Só por não tem enquanto. escargot. Mas não tem problema. Vai, Lu, faz a tentativa Vamos ver. aí. Se eu tô boa, né? A Luísa é treinada já, não tem nem graça, Profissional, gente. né, gente? É que a concha tá Nossa. preguiçosa, já, ela cansou. Bom, como que é o mercado de escargot? Vocês estão há mais de 40 anos no mercado, o que mudou nesse Não, meio tempo? Nós não estamos há 40 anos no mercado. Nós, como criadores, né, nós fizemos um trabalho que culminou em 2003 para a estrutura e montagem do ateliê de abate de escargot. A Celina, minha esposa, foi para a França fazer um curso específico para saber como é que se trabalha escargot em termos industriais. Ela é a única brasileira que tem formação na França e com isso, se a gente for para lá e resolver montar um estabelecimento para processar escargot, o diploma dela é válido para isso e tem todo o suporte lá de todos os equipamentos que são necessários para diferentes tamanhos de fábrica e, fora isso, os bancos que financiam esses equipamentos com prazo longo para o indivíduo poder ter sucesso nessa atividade. Aqui no Brasil é muito diferente disso, né? Aqui você tem que ir na raça, né? E foi como a gente fez de 2003 para frente. E em relação ao consumidor, ainda é um produto consumido pelas classes mais altas ou nesse tempo já vem... Houve uma mudança É. do público. Eu tenho uma dificuldade de entender a classe mais alta. Eu entendo que é uma questão mais de poder aquisitivo Sim. ou um indivíduo que vai para os prazeres da gastronomia, certo? Hoje ele é um produto que não está caro, e eu estou falando no sentido do indivíduo que vai para o restaurante e consome escargot como uma entrada, né? Pensando no ticket médio do restaurante, porque usualmente o indivíduo agrega, além do escargot, uma taça de vinho e algum outro prato que venha complementar, porque o escargot é a entrada, né? Alguns outros restaurantes já fazem, por exemplo, risoto de escargot, ou alguns chegam a fazer um patê específico, enfim, múltiplas receitas, né? Mas eu diria que hoje ele está muito mais acessível do que era no passado, inclusive até porque tem preços diferentes por tamanhos diferentes, então dá essa opção. E onde no Brasil que se mais consome escargot? Ali eu acho que no estado de São Paulo certamente deve ser. Estou falando isso pelos clientes que tem e também uma questão de poder aquisitivo. Sim. Eu não vou falar que é em termos culturais, porque tem muitas pessoas que não se arriscam em termos de gastronomia, de não gostar, por não experimentar ostra, não experimentar marisco e tal. Mas na medida que você vê um produto desse na televisão, ou vários chefes brasileiros preparando o produto, não é só um chefe francês, né? Aguça a curiosidade, ou o indivíduo se arrisca por sabores novos, né? Olha só o que aconteceu, por exemplo, com as nossas cervejas, né? Você tem cerveja que tem malte total, tem maracujá, sabores diferenciados, tal. Então, a gastronomia está sempre se reinventando, a verdade é essa, né? A gente está sempre buscando coisas diferentes ou combinações diferentes. E o escargot está dentro dessa gama de diferentes também. Sim, e São Paulo é a cidade de tudo, né? São Paulo é a cidade da cultura, a cidade que tem
gastronomia ampla. Então acho que a cidade também proporciona você ter vários lugares para você experimentar um escargot, né? Se você vai no interior, talvez seja mais difícil você encontrar. Eu acho que você tem razão, mas não se esqueça que o nosso interior, por questões de poder aquisitivo, também gosta de imitar a capital. Ah, com certeza. Ou as outras capitais de estados, principalmente desses do sul. O fluxo de turismo faz com que um ou outro estabelecimento fora de São Paulo também, vou pôr entre aspas, se arrisque a oferecer esses produtos, né? Salmão só existia lá no Chile, né? Hoje, garanto para você que você for até para Roraima ou qualquer rincão mais distante, você vai encontrar essas opções. E quais são as receitas que, ao seu ver, são imperdíveis? A receita imperdível é da Celina. Veja, ela desenvolveu uma manteiga, né, que tem feito muito sucesso quando a gente coloca para as pessoas. Mas existem receitas com roquefort, eu gosto muito do risoto com os escargots menores e tal. Bom, isso é muito do paladar de cada um, né? Eu acho que o importante é experimentar. Receita não falta, né? Receita não falta, escargot não falta, as pessoas só têm que ir para degustação. Eu acho que eu confesso que eu sou uma pessoa muito chata pra comer. Eu acho que sou muito chato, gente. Acho que o maior desafio foi esse fato de comer. E se não fosse pela Lu, a Lu tava esse dia comigo, eu não teria experimentado escargot. Eu obriguei ele, essa é a verdade. Eu acho que falta muito isso de experimentar, porque não é um arroz e feijão que tá ali todo dia no cotidiano do brasileiro. Então, de fato, você vê um negócio ali na concha, você pode ter aquele receio do tipo, eita, será que vai dar bom? Será que é gostoso? Então, agora, vamos pra pergunta polêmica. Pode comer cru? Não faça isso, é pecado. Não vivo. Primeiro que dá a sensação que você está na escola primária, pegou uma borracha e fica mastigando e tal. Não faz isso. Passa pelo branqueamento. Isso. Siga o ritual, né? Que é de bom tom, né? É de bom tom e você vai ter um prazer novo, né? Inesquecível. Algumas tradições são boas, né? De se seguir. Algumas coisas é melhor seguir. Vamos comer direitinho, bonitinho. E uma coisa interessante, em relação à carne importada, ela vem enlatada, né? Qual que é o posicionamento da produção brasileira? Ela tem vantagens? A produção brasileira, eu diria, tem a primeira vantagem de não ser em lata. Toda lata tem que passar por um processo, né, que é de revestimento de verniz para ter um shelf life, que é a vida útil do produto na lata, de até 4 anos. Tem que ter conservante e tem que ter acidulante. Você já tomou suco de laranja natural e já tomou outros sucos que são de laranja, perfeito e tal. A diferença. A diferença é muito grande, né? E a única chance dele vir para o Brasil importado é enlatado, né? É enlatado. E aí você perde qualidade. Inegável que você vai perder e vai ter o risco também, né? Em termos de preço, o nosso claramente deve ser muito mais competitivo. A qualidade do nosso é certamente melhor. É a história da gente oferecer a diversidade dos 3 tamanhos também, né? Eu não falo nada contra o produto importado, porque, enfim, está todo mundo no mesmo mercado, né? Claro. Mas eu diria que quem tiver a oportunidade de testar o enlatado e o congelado, especialmente o nosso, vai sentir a diferença. E existe exportação do produto brasileiro ou ele é só para o mercado nacional? Não, nós não conseguimos atender a demanda nacional ainda, porque está sendo difundido
com tanto curso de culinária na televisão, com tantos festivais, com tantas oportunidades, e você vê como a gastronomia de São Paulo também tem tido uma receptividade para brasileiros, não é? O pessoal procurando, e vem para São Paulo por causa do movimento cultural também, a gente não pode esquecer isso. Os shows acontecem aqui, as exposições acontecem aqui, enfim, e a gastronomia está junto, né? E você falou de vinho, e a gente é o Pod Uma Dose, a gente não podia não falar de bebida. Pro senhor, qual vinho você acha que harmoniza melhor com escargot? Pois eu não sou sommelier. Já Opinião pessoal. A minha opinião é que, sendo um vinho do seu agrado, do agrado do consumidor, seja ele um espumante, um rosé, ou um vinho que tenha um Pinot Noir, que é suave e tal. Mas eu volto a dizer para você, eu não sou sommelier, não dou nome de nenhuma vinícola. O que eu acho é que o cliente tem que estar satisfeito. E eu imagino também que, a depender da receita, se tem tantas receitas assim, também muda o vinho que harmonizaria, certeza. né? Tem. Uma das coisas que sommeliers todos falam, né, é que quando você tem gordura envolvida, e no caso estamos falando de manteiga, a variedade da uva Taná, por exemplo, ela é privilegiada. Mas isso, quando você come um churrasco daqueles mais gordurosos, também é a mesma coisa, tá certo? Portanto, é uma questão de sabor pessoal. Existe, sim, diferenciação, mas sommelier, quando ele está lá no patamar do supra-sumo, né? E eu imagino que você já tenha provado o escargot sem tempero. Como que é? Não faria jamais um pecado desse. Ah, não. Sério? Você nunca não? comeu? Você não imagina que eu nunca fiz isso. Sério? Ah, Mas por que nunca teve Não faz consciente? sentido. Não faz sentido, né? É aquela história da borracha do curso primário. Eu não ia mexer com um escargot sem tempero. Quase como comer cru, vivo, com a ideia da Eu tô com as Luísa. perguntas polêmicas aqui. O cru sem tempero. Bom, muitas pessoas, vamos falar agora da conchinha, acham que a conchinha é dele. Mas nem todas são assim. A conchinha, ela é natural ou ela é falsa? Não, essa concha é verdadeira de uma população de animais que foram abatidos, tá? Se eu tivesse Zé, Mané e Pelé, a concha é de cada um deles. O importante é que essa concha foi higienizada, né? Não tem nenhum resíduo de carne do escargot, que eventualmente na hora que você retira daí tem um músculo chamado columelo, ele pode se romper e ficar na concha. Então você tem que ferver, passar isso por água sanitária, levar ao forno para secar e ter certeza de que vai ser embalado devidamente para não ter nenhuma possibilidade de contaminação. E aí vocês fazem a comercialização dessas conchinhas selecionadas, e aí elas são lavadas nos restaurantes e... Nos restaurantes que têm um bom controle, elas são lavadas e podem ser reutilizadas. Alguns restaurantes, principalmente que não têm um controle na linha no pós-uso, essas conchas são jogadas fora. Ah, ok. Também tem a alternativa de usar direto na escargoteira, né? De colocar o escargot direto aqui, tem. sem a necessidade Da concha. E com isso você dispensa a pinça. Fica bem mais Mas fácil. não certeza. dispensa o garfinho. Sim. Sim. Senão você também não consegue tirar da escargoteira. É isso aí. E depois a baguete, não esqueça, porque Pode aquele deixar. molhinho da receita da manteiga da Celina é fundamental. E essa manteiga vocês comercializam? Comercializamos, sim. Ah, porque eu fiquei muito interessada. Eu fiquei Agora eu com tenho que vontade. provar. São lotes, porque essa manteiga é uma manteiga especial que tem um determinado fornecedor, né? E quando a gente consegue, forma os lotes para vender em pequenas quantidades. Agora, o senhor trouxe
os escargots pra gente ver, né? Ai, ai, ai. Esse é o grande momento. Tem seres vivos aqui. Gente, agora meu papo é com você que tá nos ouvindo. Você Olha, tem o dever de ir até o YouTube E pra assistir. ver essas imagens que são... É só pra quem tá vendo. esse animal comeu couve que estava aqui. E esse aqui é o dejeto do animal. Então, o excremento dele está esverdeado porque ele comeu a couve aqui. Tá? Então vocês vão ver isso aqui é o pé do animal. Esse é um animal adulto, está com a concha virada. Porque está recolhido. Né? Logo, logo com essa luminosidade toda ele vai sair e você vai ver a anteninha. É só a gente deixar aqui ele no tempo. Vamos deixar uma tampinha aqui. E eles grudam legal, né, na tampa. Eles são Eles são viscosos. viscosos. Isso. Esse Eu era tenho o termo. problema em achar a palavra. Tá dando pra ver aí, gente, vocês que estão operando as câmeras. Tá. Ai, tá saindo, ó. Lógico, ele está incomodado com essa luz toda, né? Desculpa. De luz de estúdio, é assim. Mas é pelo bem do pó de uma dose, ele Exato. pode ficar. Você tá famoso hoje. Eu Aí dei- posso pegar? Pode. Tá gelado? Não, eu acho que você que tá ouvindo, realmente você vai ter que mudar pro YouTube e assistir a gente. Tá imperdível. A bichinha tava aqui. Essa concha vazia. Você vê que eu Nossa. selecionei as maiores aí. A diferença de peso é gritante. Quando você falou que eles pesavam uns 40, eu imaginei que E esse aí é adulto. Não, Peraí, no deixa eu falar. máximo. no máximo... É. No 40. máximo, por dessas curiosidades técnicas que a gente foi alimentando o animal, um grupo selecionado, e a gente percebeu que ele tinha um potencial para chegar a esse tamanho de 42 gramas. Ali, essa Com fêmea, concha. ó. Com concha. Isso, agora, Agora eis sim. então que as antenas querido. aparecem. Ai, que gracinha. Não encosta na antena que senão ele recolhe. Tá. Olha só, gente. Aqui. E eles são todos adultos, né? Porque eu tô reparando a Borda da borda tá virada. como se fosse uma aba de chapéu. E a Aham. casca, ela é mais escura, assim, enquanto ele tem tá diferença. vivo. A diferença da cor da casca, ela é mais clara quando ele não tá mais aqui. Conforme a alimentação, você vai ter... Entendi. Ela vai mudando conforme a alimentação deles. Uhum. Se eu não der calcário, essa concha vai ficar quebradiça. Olha, saiu bem pra fora, ó. Ai, gente, desculpa, a gente tá aqui muito entretido. Tem mais outros aqui soltando já. É o incômodo da luminosidade. Esses animais gostam de pouca luminosidade. Posso encostar? Lógico, se encostar ele vai recolher na hora. É? Então vamos ver, a gente filma. Ai. Ok. Ele tá se Ai, ele tá se recolhendo. recolhendo. Ele ficou chateado. Luísa, faz nesse aqui que ele vai recolher na hora. Não gostou. Estão todos os meninos aqui. Olha só. Muito legal. Bom, agora vamos para as nossas perguntinhas de todos os convidados. Se o senhor pudesse escolher qualquer pessoa, viva ou morta, para tomar um drink degustando um escargot, quem sabe? Para trocar uma ideia, quem você convidaria? Para trocar uma ideia, o Claude Troagot, que é um francês e que conhece e também é meu cliente. Pra finalizar, uma dica de livro, ou de filme, ou de série pra quem tá escutando a gente. Ou vendo agora, né? Pois olha só. Um livro que está na minha estante lá de vez em quando eu pego é o livro das letras do Vinícius de Moraes, que eu acho poesia pura.
um filme. Um Homem e uma Mulher. Um filme antigo do Claude Lelouch, que a estrela chama-se Anouk Aimée. Ah, já ouvi falar. Não, são coisas antigas. E o que faltou? O que faltou? Uma série. Puxa vida, de uma série dessas da Netflix, tem tantas. Eu não vou lembrar o nome, mas é uma série de conquistas da Inglaterra. Aquelas lutas de conquista de território e tal. Eu acho muito interessante aquilo lá. Meio selvagem, mas como filmagem eu gostei de ver. Bela produção. É. Bom, gente, olha, ele saiu super pra fora, ó. Olha. Depois que eu parei de perturbar ele, olha né? Lá. Olha. Muito legal. Gente, mas infelizmente a nossa última dose de conversa desse ano chegou ao fim de uma maneira incrível, em vídeo, com o Sr. Carlos, esses animais. Eu amei. Eu adorei também. Muito obrigado, Sr. Carlos, pela presença aqui no Pode Uma Dose. A gente agradece imensamente pela sua presença. Adoramos conhecer os escargots, conhecer o senhor. Muitíssimo obrigado. Eu queria agradecer a oportunidade, que essa seja a primeira de uma grande série de vídeos que vocês venham a produzir e cresçam junto com essa equipe que está aqui na retaguarda, né, dando suporte. E agradeça também ao Luísio Duarte. Ai, meu pai, que veio aqui conversar com ele, veio assistir a gente e que, na verdade, ele que fez a conexão entre a gente, ele é um grande amigo do Sr. Carlos, então eu agradeço meu pai por ter feito essa ponte. E como é o último episódio também, eu quero mandar uma série de beijos, agradecimentos para todo mundo que nos ouviu, que nos acompanhou, que agora vai começar a nos assistir. Então, muito obrigado para todo mundo que tá aí, sempre nos ouvindo, sempre acompanhando o Pode Uma Dose. Siga a gente no Instagram, @podeumadose com D mudo e @Rádio TV FAP. Ano que vem a gente volta a se encontrar quinzenalmente, tá? Sempre com uma boa dose de conversa e com convidados únicos pro seu dia ficar ainda mais divertido. O Pode Uma Dose tem roteiro e apresentação de Gabriel Simões. E de Luísa Duarte. Sonoplastia de Mikael Roira. Direção de imagens de Alziro Tonin. Direção de Clara Salas. Tchau, gente. Até a próxima. Tchau, tchau.